Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Todo mundo está na paz, só alegria, firme. Bom, hoje iremos ler Gênesis, capítulo de número 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Amém? Mas, antes de começar a leitura, quero dizer para você que eu vou deixar um link na descrição do vídeo, tá? O link de um produto da Shopee, tá bom? Se caso você quiser dar uma olhadinha, dá uma passadinha lá, que esse vídeo e os próximos sempre estarei deixando um link do produto da Shopee, tá bom? É sempre bom dar uma olhadinha, que sempre tem produtos de ótima qualidade e de preço muito bom. Inclusive, eu comprei esse microfone lá, muito boa qualidade e barato, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, que é a leitura da palavra de Deus. Amém? Gênesis, capítulo de número 41. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado, e que subiam do rio atrás delas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e podendo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e eles nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e ele barbeou-se e mudou as vestes. E apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas.
E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carnes e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam depois destas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após ela. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse o sonho. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só, e as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantarão-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, por quanto será gravíssima, e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimentos nas cidades, e guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E estas palavras foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus?
Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te faz saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneá, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e aguardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser farei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimentos e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém? Bom, aqui está Gênesis capítulo de número 41. Quero agradecer a vocês que chegaram até aqui o final desse capítulo. Então é isso. Até o próximo vídeo.
Até o próximo capítulo e não se esqueçam que Jesus está voltando. Amém?